Boa noite. Sejam todos bem-vindos hoje a uma conversa bem descontraída do Projeto Ideando. Esse Spark Talk é mais uma conversa, né, do Projeto Ideando. O Projeto Ideando, na verdade, ele é da Univille, do campus de São Bento do Sul. Esse projeto, ele tem um objetivo bem claro de mostrar para as pessoas um pouquinho das inovações tecnológicas, do empreendedorismo, de uma forma que chegue ao conhecimento de todos. E com tudo isso que está acontecendo, a gente viu que o decorrer do Covid-19, ele também trouxe impactos bem grandes para a área da educação. Então, hoje, a nossa conversa vai ser um pouquinho sobre a escola virtual, né? Os desafios e perspectivas em relação aos professores, pais e estudantes. Então, a gente convidou algumas pessoas aqui para fazer parte dessa conversa, né? Então, eu vou nomear vocês e vocês podem se apresentar para o pessoal também, tá? Então, nós temos aqui a Clarice Andrade. A Clarice, ela é consultora pedagógica das habilidades socioemocionais do LIVE. Boa noite, Clarice. Boa noite, Cristina. Boa noite, Sheila, Flávia, Júlia e todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer poder estar com todo mundo debatendo um tema tão relevante nessa atual conjuntura. Antes já era, né? E eu espero poder agregar com essa vertente de habilidade socioemocional e também de inteligência emocional, que é algo tão importante, principalmente no momento de crise como esse. Sheila Juques Bueno, a Sheila é professora de Artes e de Livre no Colégio Univille São Bento do Sul. Olá, boa noite. Usando a linha da Clarice, é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque, querendo ou não querendo, esse momento ele impactou todo mundo, né? E está na hora da gente tirar um proveito disso, né? Acho que é por aí. É a gente tirar o lado bom dessa situação. Também convidamos a Flávia Aizolt. A Flávia, ela está aqui participando como mãe, né? A Flávia tem, né, um filho estudando aqui no colégio e também teve um que se formou. Boa noite, Flávia. Boa noite a todas. Obrigada pelo convite. Com certeza é um momento muito importante de acharmos soluções para não deixarmos os nossos filhos tão estressados com esses novos desafios e responsabilidades fora da sala de aula, que aumentaram um pouquinho para eles, né? Mas com certeza, como a Sheila disse, tudo tem um lado bom e muita coisa boa vai sair daí, né? E também representando os estudantes, né? Convidamos a Júlia Fernandes da Silva. A Júlia é nossa aluna do 2º ano do ensino médio. Boa noite para todo mundo. Fico muito feliz por vocês terem me convidado. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Legal, meninas. Então, qual é, na verdade, o nosso intuito maior, né, com essa conversa? A gente queria escutar um pouquinho, né, como é que está a situação de cada eixo, né? Família, professora e aluna, né? Então, eu gostaria que cada uma de vocês falasse um pouquinho do impacto, né, que o Covid-19 está causando na vida de vocês, né? Então, podemos começar pela Sheila? Pode ser, Cris. Então, né, eu costumo dizer que eu sempre me sentia uma analfabeta digital, né? Porque a gente tem as ferramentas, a gente lida com o celular, o computador, mas a gente não usa como uma ferramenta viável, né, e tão forte para a comunicação, né, que é o que a gente está usando agora. Eu acho que a gente está começando a aprender a maneira certa dessa ferramenta, dessa tecnologia, né? A gente estava conversando antes. Oi? Não, pode continuar. Estava conversando antes com a Clarice, né? A gente pode estar longe, mas a gente se aproxima utilizando essa ferramenta, né?
E eu vou usando, né, essa questão, vou parafrasear o Paulo Freire, que é, para mim, uma pessoa assim, de referência, um educador referência, assim, né, que a educação não transforma, né, o mundo, ela transforma as pessoas. Quem transforma o mundo são as pessoas. E eu acho que é isso que a gente está fazendo agora, né? A gente está tentando mudar a educação para que esses seres humanos que vão vir depois dessa pandemia, dessa quarentena, se tornem humanos muito mais responsáveis, muito mais autoconfiantes, apesar de todas as nossas frustrações. Porque, assim, como professora, é muito frustrante, né? É um momento que a gente se pega com várias interrogações, perguntando se é o caminho certo, né? Como a gente já conversa nas nossas reuniões pedagógicas, né? Ninguém aqui é youtuber. A gente não teve matéria de youtuber, né? Ninguém aprendeu a fazer edição de vídeo. Então, eu, como professora, eu estou tentando dar o meu melhor. E essa parte de, às vezes, né, ter essa frustração, ter esse momento da gente pensar, será que está dando certo? Faz parte do processo. Infelizmente, é aquele momento em que a gente vai parar, refletir, e é por isso que é muito importante esse feedback que a gente está fazendo agora, né, entre os alunos, os professores, a família, né, porque a gente não sabe como eles estão recebendo isso. A nossa escola é muito privilegiada porque ela tem o LIVE, então eles têm esse momento que eles conversam com a gente e a gente tem esse momento da escuta, né? Mas quantas escolas por aí não tem isso, não tem esse momento da escuta, né? Que é muito importante. Sim. Flávia, conta um pouquinho para a gente como é que está esse impacto aí na família. Olha, no começo foi bem mais difícil, né? Porque a realidade é muito diferente. Hoje já está bem mais organizado tudo, né? Porque, na verdade, assim, indo para a escola é tudo mais fácil, né? Chega lá, cada professor tem o seu horário, já conseguem fazer algumas tarefas da própria escola, não tem tanta tarefa para casa. Eles vivem às 7h30, a 15 para meio-dia, eles estão exclusivamente na escola. E agora em casa, às vezes, no começo faltou aquele entendimento. Poxa, eu estou em casa, mas eu quero jogar videogame, eu quero brincar com meu cachorro, alguma coisa. Não, aquele momento tem que ser da escola para não sobrar muita coisa para o horário, para o contraturno, né? Mas, com certeza, eles vão sair, é muito mais responsabilidade para eles, mas eu acho que, assim, a parte de conseguir se colocar no lugar do outro, de estar vendo o esforço dos professores, da escola, em não deixar a peteca cair, em realmente estar... hoje ainda a gente conversava como é que está a questão do aprendizado, como é que está... Então, é maravilhoso ver como de uma coisa tão difícil, que pegou todo mundo de surpresa, nós estamos conseguindo, principalmente aí na Univille, transformar numa coisa boa, onde, apesar de tudo, um está conhecendo mais o outro, né? Porque, como a gente conversava antes, as aulas agora é com cobertor, é com aqui, né? Naquele Sim, é diferente. Mas ele consegue ver o amigo não só como uma pessoa ali na escola, ele consegue ver uma outra realidade. Então, a oportunidade de conseguir se colocar no lugar do outro, das dificuldades que cada um tem, isso aí, essa geração aí vai crescer muito mais fortalecida. O LIVE veio assim no momento exato, né? Eu acho que a gente, como a Sheila falou, é muito privilegiado, porque com certeza o LIVE ele está fazendo toda a diferença nesse momento agora na Univille, né? Então, assim, legal. Vemos a realidade de uma universidade, que o Gustavo estuda fora, né?
mas o empenho que a Univille tem é maravilhoso. Vocês estão, mais uma vez, de parabéns, porque sempre estão se superando e trazendo para dentro de casa uma confiança de que o aprendizado está sendo muito importante, muito bacana, não está ficando nada para trás, está sendo muito legal. Legal, Flávia, obrigada. Júlia, fala um pouquinho da gente como é que está esse impacto, né, do Covid-19, sim, para você, né, para você que é aluna, que está estudando em casa, né, que está ali, não sabe se concilia o horário, se está, eu estou dormindo, não, eu tenho que voltar a estudar. Como é que está isso? Então, Cris, no começo foi bem difícil, né? Era algo que ninguém estava esperando, a gente foi muito pego de surpresa com toda essa questão, mas acho que a parte de estudo está me fazendo refletir sobre muitas coisas, principalmente na parte de me organizar, sabe? Antes eu ia para a escola e os professores preparavam a aula e eu via lá, e agora eu mesma tenho que parar e organizar um horário para ver as videoaulas, fazer as tarefas, sobrar um tempo para fazer outras coisas. Então, acho que eu estou aprendendo muito sobre a questão de me organizar no sentido dos estudos, sabe? Está sendo um processo bem, bem interessante, sim. Eu percebo que os meus amigos também estão passando por isso, mas tá sendo difícil para todo mundo, eu acho, né? Mesmo a parte mais psicológica, assim, eu sou bem ansiosa e tá sendo bem difícil para mim. E o Live tá sendo muito importante mesmo essa semana. A gente vai falar sobre ansiedade, então acho que vai ser uma aula muito legal, né? A Sheila sempre media muito bem as coisas, eu gosto muito do Live. E é muito, muito legal também ver o empenho dos professores, sabe? Os professores da Univille são maravilhosos, assim, eles mandam videoaulas muito bem feitas, as videoconferências também, são pessoas muito dedicadas, então está sendo muito legal ver como todo mundo está passando por esse processo, sabe? E como a gente, como aluno, está se dedicando, mas os professores também estão se dedicando muito, trabalhando muito. E é bom, assim, sabe? A gente entende que tá difícil pra gente, tá difícil para eles. E agora a gente já tá se adaptando, assim, né? Na 9ª semana de videoconferência e tudo mais. Mas a gente tá levando, tá tudo certo, assim. Legal, Júlia, obrigada. Assim, Clarice, escutando um pouquinho ali, né, das meninas falarem, né, qual é a tua contribuição para essa fala delas, né? Todas elas estão passando, conhecem, né, o LIVE, né, que são as habilidades socioemocionais, né, o nosso laboratório de inteligência de vida. O que você tem para contribuir, né, como consultora das habilidades socioemocionais? É muito legal poder ouvir a fala de cada ator nesse universo da educação, né? De um professor, de uma mãe e de um aluno. E a gente do LIVE faz o nosso... Porque eu não digo que o LIVE é só o material. Seria muito ingênuo e até diminuir o que o LIVE é, que é o material. O LIVE é um gatilho para a gente desenvolver inteligência emocional e habilidade socioemocional. Ele, na realidade, para poder fazer isso, precisa de um espaço de fala. E quando eu vejo a Júlia falando de ansiedade, a Flávia reconhecendo como mãe a importância do LIVE, a Sheila falando que bom que a Univille tem o LIVE, porque não é toda escola no Brasil que tem, realmente é verdade. A minha contribuição é, a gente precisa falar sobre isso. Não há outra opção. E a gente veio de uma cultura, talvez a Júlia não tenha esse privilégio, que ela está na adolescência e já está sendo estimulada a falar mais. Mas eu vim de uma adolescência que eu fui reprimida a falar. Se eu estava com ansiedade, esse termo ansiedade nem existia, né? Era tristeza ou alegria. E se você sentisse raiva, menina, não pode sentir raiva, porque raiva é um sentimento feio. Mas, gente, não, raiva todo mundo sente, medo todo mundo sente. Esse sentimento de medo que a pandemia causou inicialmente ainda causa, mas de uma forma menos intensa, é normal, é natural. E para a gente não deixar isso potencializar, a gente tem que falar. Então, a minha contribuição é: falem, reconheçam o seu estado emocional diariamente. Não tem problema estar irritado, não tem problema um dia se acordar mais motivado e o outro dia querer se enfiar na coberta o dia inteiro. Não tem problema. Essa pandemia pegou, como todas falaram, pegou todo mundo de surpresa. E é isso. E quando a gente muda, quando a gente
nem convidado, né? A gente foi obrigado a mudar, a gente não teve opção. Tem um sentimento de privação que causa um desconforto absurdo. O Christian Dunker, que é um psicanalista brasileiro, ele fez uma live com a gente que ele fala uma fala incrível ali. Gente, a gente foi privado do ir e vir. A gente foi privado de ter a nossa vida. A gente está passando por um processo enlutado. A gente não precisa ter alguém da nossa família, algum parente que faleceu, algum amigo. A gente está passando por um processo de luto de uma vida que era antes do Covid. A nossa vida agora vai ser outra. E esse processo é doloroso. Então, o que a gente pode fazer, gente, é falar, para você não deixar isso literalmente virar uma bomba dentro de você. Sabe, Clarice, tem uma fala, né, que a gente tem ouvido às vezes, né, a gente, né, também conversa um pouquinho sobre isso, né, porque o que acontece, né, tem uma questão que é assim, né, os pais são pais, né, eles não são professores, eles são pais, né, então a gente escuta, assim, professores que são pais de alunos falando, né, que agora eles precisam fazer a tarefa com o aluno, ou fazer a tarefa junto com ele, porque senão ele não vai ganhar frequência, ele não vai entregar atividade, né? Preocupados com isso e também já não dando conta do porque o pai também trabalha, né? Ele tem o seu a fazer, né? Mas eles não estão dando conta que eles têm que sentar com o filho, né? Então, como que eles podiam se posicionar mediante isso, né? Com os filhos, né? Para não ter aquela coisa, eu sou pai, gente, eu não sou professor, né? Como é que né? O que a gente podia dizer para eles para aquietar, para eles entenderem que realmente eles são os pais, eles não são professores, né? Então, de que forma agir com o próprio filho nesse sentido? Eu acho, tem uma pergunta, Cris, que eu falo muito para os pais e para os professores: evitem fazer perguntas fechadas para o filho, sim perguntas abertas. Por exemplo, você assistiu a aula hoje? É sim ou não? Mas você fala, o que você aprendeu da aula hoje? Você estimula o seu filho a desenvolver o pensamento crítico e aí ele vai ter que assumir uma postura protagonista no estudo dele. Não tem como. Se você pergunta, o que você aprendeu? Aí o filho fala assim, oi? A gente não tem que fazer o dever para o pai. Quer dizer, o pai não, o dever da criança. Quer dizer, da criança, a gente até funde a gente não tem tanta autonomia. O indivíduo, por si só, não tem tanta autonomia. Então, o pai tem que ser um orientador, jamais um professor, porque professor é professor, e pai é pai, e amigo é amigo. Então, ele realmente tem que orientar mais. Depois, gente, a gente, como responsável, por mais que a gente queira proteger os nossos filhos, esse é o momento de ouro da gente desenvolver a autonomia dessas crianças e desses jovens. Talvez a autonomia, a gente tem que trabalhar mais na gente, como adulto. Se a gente a gente tem que se fazer a pergunta como responsável, de falar, peraí, eu estou de fato dando oportunidade do meu filho desenvolver autonomia? Então, eu não sei se é um passo atrás, sabe, Cris? Da gente se perguntar como pai, eu estou cobrando, ou eu estou querendo saber de fato o que ele aprendeu, o que ele achou de interessante na aula, qual foi o ponto que ele achou válido, o ponto que ele não achou válido. Deixa ele falar. Deem perguntas abertas para que o aluno possa mostrar o poder que ele tem. A gente subestima demais os nossos filhos às vezes, sabe? A gente quer proteger demais e não deixa ele desenvolver a própria personalidade dele. Tem um livro que eu super indico para todo mundo nessa quarentena, que se chama Educação Não Violenta. É da Elisama Santos, de uma brasileira, que fala de educar para a autonomia, educar para permitir que um jovem ou a criança seja ele, e não apenas um reflexo do que a gente deseja que nossos filhos sejam. Então, o que eu posso fazer é responsável. Esse é o momento de ouro da gente desenvolver a autonomia. E a autonomia, às vezes, vai frustrar a gente, porque o seu filho tem o direito também de falar assim, eu não quero fazer agora. Então, vamos criar combinados? Ok, você não quer fazer agora. Qual é o momento que você acredita que ser mais adequado? Porque fazer a lição você vai ter que fazer em algum momento. Qual é o momento? Eu vou te dar um voto de confiança. É de tarde? Então tá, chega à noite. E aí, o que você aprendeu com a lição? Então, eu acho que o passo é mais para o responsável voltar para si e fazer uma pergunta para ele para depois devolver para o filho. Legal, Clarice. É complicado isso, né? Às vezes eu também sou mãe, né? O meu menino, ele não é do segmento do Fundo 2, ele tem 7 anos, né?
E também me vejo nesse papel, né? Sou professora, sou mãe, né? Então, a gente teve que fazer um monte de coisas diferentes, Eu né? posso complementar minha fala, Cris? Pode, claro. Eu vi muitas mães conversando comigo. Clarice, eu não aguento mais essas tarefas do infantil e do Fundium. Calma, porque esse também, na fase de desenvolvimento de um ser humano, o que mais importa é o afeto, é a atenção, são as relações humanas. Então, às vezes, um bando de tarefa não é necessário, é mais importante esse aluno ver uma aula de musiquinha e dança com os amigos do que fazer várias tarefas. Porque ele tá, por mais que ele não tenha o contato físico com os alunos, ele tem o contato aqui de ver meu amigo na casa dele, olha o quarto dele, olha a sala dele. Isso traz uma convivência. Nessa fase do indivíduo, o que mais importa não é só o cognitivo, é o afeto. Então, se eu pudesse dar uma dica para os pais, principalmente de infantil e de Fundium, afeto. Afeto. Desenvolva afeto dentro de casa. Isso aqui que a gente está fazendo é uma forma de se conectar emocionalmente. Deixe os seus filhos brincarem com os amiguinhos aqui pelas câmeras. Isso vai ajudar com que o seu filho passe por esse processo de uma forma menos traumatizante. Então... legal, legal. Sheila, me diga uma coisa. Como é que você vê, né? Como é que ficou o papel da escola, né? Nessa nova realidade agora? Como é que você vê isso como professora? Eu acho que da mesma maneira que a Clarice colocou, né, essa questão da afetividade, eu acho que o papel da escola agora ampliou a questão dessa afetividade. Eu acho que antes, eu imagino assim, né? O aluno estava dentro da sala, ele era, entre aspas, obrigado a estar ali, né? Então, ele estava olhando o professor tal. Agora, não, né? Ele liga a videoconferência e ele assiste se ele quer. Então, eu acho que volta a se falar da questão do afeto, né? Que eu acho que é super importante, né? E como, às vezes, eu costumo dizer, o professor ele tem uma responsabilidade, a escola tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que formar vínculo, afeto, mas a gente tem que ensinar, né? Tem que então, qual a importância da gente deixar bem claro para esse aluno, né, que a gente está aqui nesse momento, está todo mundo no mesmo barco, né? Como a Júlia falou, vamos ter empatia, vamos cada um, né, saber, assim, olha, eu faço a minha parte, você faz a tua. Se a gente conseguir que cada um faça um pouquinho, a gente vai conseguir passar por esse momento que eu, pelo menos, visualizo como sendo único, né, na nossa história. A gente nunca vivenciou isso, né? Nenhuma de nós, né, aqui, a gente não vive. E eu converso com os alunos, eu digo, vocês pensaram em algum momento que isso ia acontecer? Eles disseram, prof, nem acho que nos nossos sonhos mais loucos, né? Então, eu acho que a escola, se ela já era uma base importantíssima antes dessa pandemia, agora a importância dela, eu acho que triplicou, sabe? Ela é a única certeza que muitos alunos têm é justamente dos nossos momentos, né, de fala na escola, sim, virtualmente. Júlia, me fala um pouquinho ali sobre os seus colegas ali, como é que está a relação com eles, né? Você falou ali que você tem, né, que você fica ansiosa, isso já é seu, né? E os seus colegas, como é que você está sentindo eles, né? Como é que está essa relação virtual, essa troca de informações, né? Porque em sala de aula estava ali, né? Se pegava, se cutucava, falava, chamava atenção, né? Empurrava e né? Toda aquela loucura que a gente tem no nosso dia a dia. Mas e como é que está sendo isso virtualmente? Porque em algum momento vocês saem aí da câmerazinha do professor, né? E estão lá nos bastidores, né? Como é que tá isso? O que você está sentindo, assim, dos amigos?
Eu acho que nesse momento a gente está muito mais distante do que a gente estava em sala de aula, sabe? Na sala de aula a gente tinha que conviver com todo mundo, independente de ser mais próximo, mais distante, de se conhecer há mais tempo, há menos tempo. E eu sinto que virtualmente a gente conversa só com quem realmente é mais próximo, com quem já era mais amigo antes, sabe? Tem muita gente da sala que, além das videoconferências, eu nunca mais falei, nunca mais vi. Então, acho que a gente está muito mais distante um do outro, a gente conversa menos, a gente compartilha menos do que a gente está sentindo, sabe? E o Live entra de uma forma muito boa nisso, porque é um dos únicos lugares onde a gente entende o que os nossos amigos também estão sentindo, sabe? Porque a gente não vê mais eles, então não tem mais esse tipo de contato. E pela internet é difícil, às vezes, entender o que o outro também está passando, né? Então, o Live é muito importante, que é onde todo mundo pode se expressar e contar como está sendo esse momento. E ali no Live, né, que trabalha as habilidades socioemocionais, ali vocês conseguem sentir o que o colega está sentindo, porque ele se expressa, né? Sim, exatamente. Legal. Flávia, só mais um pouquinho, eu queria que você relatasse um pouquinho, né? Você já comentou ali no início, né, como é que está sendo, né? Mas como, né, você sente, né, eu sempre toco o Gabriel com o Gustavo, né? Como é que você está sentindo o Gabriel, né? Como é que ele está absorvendo isso para ele? No começo foi muito difícil. Ele estava muito irritado, porque realmente aquilo estava deixando ele maluco. Videoconferência, videoaula, para um professor você tem que assistir a videoaula antes da videoconferência, fazer os exercícios antes, para outro não, para primeiro ver a videoconferência. Então, até que ele conseguir se organizar um pouquinho melhor. Hoje já está assim, um pouco mais estável, porque ele já conseguiu se organizar um pouco melhor e entender que a responsabilidade é dele, fazendo ou não. Aí tem a questão também da internet, com toda essa pandemia, com todo mundo usando muito mais a internet, ficou pior do que já era. Então tem o dia que trava, que não consegue mandar atividade, então começa a bater aquele desespero. Mas o que é bacana, assim, que eu acho que, como ali todos estavam falando do afeto, é justamente esse sentir, assim, que os professores, que mais que sentem eles, é que eles sentem que os professores também está difícil. E para os professores também seria mais fácil se estivesse na sala de aula, mas isso não é uma questão de escolha. É o que temos que viver neste momento. Então, é o que temos, né? Uma melhor maneira de passarmos por isso juntos, né? Então, hoje ele já consegue enxergar algumas coisas que antes ele não conseguiria ver. E se não fosse a pandemia, ele não conseguiria enxergar isso, porque não teria vivido por isso, né? E a questão, assim, afetiva é que realmente é dividir, né, os conhecimentos, principalmente as histórias de cada um. Então, como agora a gente vê de aula junto, coisa assim, a gente consegue dizer: mãe, mas e aquela matéria você não gostava? Mãe, para mim isso é difícil. Aí você, olha, então você com a família, se conhecer melhor, os filhos conhecer o que o pai e a mãe gostavam de matéria na escola, o que não gostava. Essa realidade de hoje está nos permitindo isso, porque a gente saiu daquele automático para uma coisa onde a gente tem que dar mais atenção para dentro de casa uns dos outros, né? Eu acho que é um tempo que quem souber aproveitar esse tempo, a gente vai sair ganhando com isso, porque cada um está olhando para dentro de si. A gente tem que... E eu vejo assim, do Gabriel, do Gustavo também, aquele desespero primeiro, meu Deus, como é que vão ser as provas e tal. E aí, de repente, você começa a ver que não é um bicho tão desesperador e as coisas vão fluindo, né? A gente tem que tentar tirar dessa situação o melhor, né? Meninas, então só para a gente fechar aqui, né, Clarice, eu queria que você, né, com todo esse seu conhecimento, que você ajudasse a gente aqui, nos desse assim, algumas dicas para esses pais, né, alunos, professores, né, em especial eu penso os estudantes, né, algumas dicas para eles estudar, né, em casa, né, essa minha angústia, eu quero isso fazer, eu não estou conseguindo conciliar essas coisas, como, né,
A Sheila falou, a Júlia falou, né? A mãe também falou sobre isso, né? Que dicas você dá para eles se concentrarem e poderem tornar isso talvez mais agradável? A primeira dica, eu acho que antes de falar de aluno especificamente, Cris, eu vou falar de um modo geral para depois entrar pontualmente no aluno, tá? Legal. Eu acho que, de um modo geral, reconheçam o seu estado emocional diário. Ele muda. Uma hora ele está triste, uma hora ele está alegre, mas a primeira coisa que eles têm que fazer é reconhecer. Se a gente não reconhece, a gente tenta viver o estado emocional do outro. E do outro sempre é qual? Você tem que ser feliz, você tem que ver o lado bom de tudo, não sei o que, babá. E, gente, não é assim. Tem dias que a gente não tá bem mesmo. E a gente tem um problema de poder admitir isso. Então, assim, vai passar, né? A gente tem certeza que a tristeza passa, a alegria passa. Tem uma história de um livro, que isso é para todo mundo também, tá? Que eu acho que isso vale para a sua ansiedade também, tá, Júlia? Eu li um livro recentemente que me marcou muito. E tem um trecho que era assim: o meu pai me contou que a vida é muito simples. A vida é como se fosse um livro de 2 páginas. Na primeira página é para você ler quando tudo estiver dando errado. Uma crise no trabalho, um ano letivo dando tudo errado, uma separação, uma doença, uma pandemia, e lá vai estar escrito: isso vai passar. A outra página você tem que ler quando tudo estiver dando certo, quando tudo estiver saindo exatamente como você desejou e você sonhou. E lá estará escrito: isso também vai passar. Então, o que eu quero dizer é que isso vai passar. É óbvio que dói mais por a gente não saber a data que isso vai acabar. E quando a gente voltar para a escola, vai ser de forma gradual, não vai ser a mesma coisa. A gente não vai poder tocar, abraçar, vai todo mundo estar meio que com medo. Será que eu posso falar com ele? Será que eu posso abraçar? Ok, sim, mas vai passar. E a gente vai descobrir uma outra coisa, como a Sheila falou, de aprender. Então, esse é uma dica para todo mundo, Cris. Acalmem seus corações, entendam o seu estado de espírito, se dê um momento para escutar, autocuidado. Ontem eu comentei, né, que eu fiz uma viagem, saí de Goiânia e vim para o Rio, e novamente, eu não viajava há mais de 3 meses, porque eu viajo toda semana, né, e agora é impossível. E, de novo, eu ouvi uma coisa que há muito tempo eu não lembrava, e eu sempre falava isso nas minhas palestras, que era assim no avião: caso ocorra algum problema, máscaras cairão sobre a cabeça. Antes de você botar no outro, coloque em você. Então, gente, a gente tem que se cuidar. A gente tem que respeitar o nosso estado emocional, de espírito. Dê o nome que você queira dar. E é você. Não é o outro que vai cuidar de você. É você que vai cuidar de você. Senão você não consegue cuidar do outro. E aí, isso, para os alunos, especialmente, né, para a Júlia e os amigos dela, criem uma rotina. Por mais que a escola ajuda a ter rotina, né? A gente tem uma hora para entrar, uma hora para sair, aí a gente sabe quantas horas a gente tem que dormir, que horas a gente tem que tomar banho. Então, acordou, toma banho. Não precisa botar o uniforme no colégio, mas bota uma roupa que não é o seu pijama. Isso te ajuda a concentrar. Pode ser chato? Pode. Tem dias também que eu acordo, a minha vontade é de fazer todas as reuniões, literalmente com o edredom agarrada e ficar. Mas não dá, sabe? Não é assim que funciona. Então, se eu pudesse dar uma dica, toma banho, senta, pega uma folha de rascunho e fala, bota numa lista assim de um lado. O que é prioridade de hoje? E vai colocando. O que eu tenho que fazer, mas não necessariamente hoje, para aquilo ali te dar o norte para a semana. E aí, ao longo do dia, você vai ticando. Isso ajuda que a sua ansiedade dá uma acalmada, porque você escreve. Tem vários estudos científicos que falam, quando a gente escreve, tanto o que a gente sente, o que a gente tem que fazer, o nosso grau de comprometimento é muito maior do que só, eu tenho bem que fazer aquele exercício de matemática e a redação, e não sei o quê. Não, escreve, bota uma bolinha, depois dá um tique. Então, essas seriam as 2 dicas claras que todo mundo consegue fazer, estudante. E uma terceira: tenha um momento para fazer nada, que o ócio é muito importante. O tédio é muito importante. O tédio é bom para a criatividade, é bom para a gente juntar os conhecimentos, talvez linkar um conhecimento da aula de matemática com redação que parecia que não tinha nada a ver, mas tem tudo a ver às vezes. Se permitam ter um momento de não fazer nada. Nada, não é mexer no celular, não é estar no WhatsApp, jogando Candy Crush. É nada, é literalmente nada. Então, essas seriam as 3 dicas, Cris. Legal, Clarice. Faz sentido, Júlia? Já que é para você a dica?
Faz muito sentido. Eu uso muito a dica da lista, assim, sabe? Conforme os professores vão passando as tarefas, eu já vou anotando. E é muito bom para me organizar. Sem a lista, eu já teria perdido tudo, assim. Uhum. Que bom, que bom. Legal. Meninas, é muito legal, tá? Vocês terem aceitado participar dessa conversa, né? Se a gente fosse para ficar aqui, ficaríamos horas conversando, né? Porque o assunto tem milhares de pontinhos e coisas que a gente queria ver, falar, mas não é essa a nossa intenção, né? A nossa intenção era aqui descontrair um pouquinho, falar da angústia, do desafio, como é que tá passando, né? E acho que ficou muito legal, né? Queria agradecer em especial a Clarice, que é, né, consultora, ela é de fora, né, então aceitou conversar com a gente, participar desse nosso projeto do Ideando, né, a Flávia, né, muito obrigada novamente, Flávia, por participar com a gente aí, sempre ajudando no que ela pode, né, professora Sheila, né, professora que trabalha a habilidade socioemocional, né, e a Júlia, que aceitou sempre, né, tímida, esse jeito dela, assim, né, até que quando eu convidei, pensei, meu, será que ela vai aceitar? Não, aceitou, muito obrigada, Júlia, tá? Ter aceito, né, meninas? E novamente, muito obrigada, tá? Uma ótima semana para vocês, tá? E a Vocês gente também, vai gente. encontrar aí novamente. Obrigada, Força, né? Bora, isso vai passar. meninas. Vai passar, vai passar.